Nesse primeiro vídeo, vemos um homem nadando tranquilamente em um rio em Campo Grande. Ele segue em direção ao meio do lago, sem saber que, logo abaixo da superfície, algo o observa em silêncio. A água parece calma, mas naquele local existe uma placa de aviso clara. É proibido nadar por causa da presença de jacarés. E ele não sabia. Poucos segundos depois, a situação muda completamente. O homem nadando ali, junto com o jacaré. Esse é o Tarzan. Olha lá. Pegou, o jacaré pegou ele. Nossa, pegou o braço dele. Perigo. Machucou o braço aí? Graças a Deus isso aí, cara. Machucou o braço. Tem jacaré aí, pô, você não sabia? Segundos depois, a água se agita e o ataque acontece. Um jacaré surge de repente e morde o braço direito do homem com força. Ele consegue sair da água com o ombro ensanguentado, mas consciente. Quem grava corre para ajudar e aciona o socorro. O homem sobrevive com ferimentos considerados leves. Depois do susto, ele contou que não sabia da presença de jacarés no lago e muito menos que era proibido nadar ali. E é por isso que, antes de entrar em qualquer rio ou lago, sempre pare, observe e entenda onde você está pisando. O que parece tranquilo por fora pode esconder um perigo real. Era uma manhã gelada de fevereiro, na região de Dnipropetrovsk, na Ucrânia. Em pleno inverno, com temperaturas abaixo de zero, o rio Chitomuk estava completamente congelado. Mesmo assim, Alexander, de 38 anos, foi até o local com a esposa e um amigo. Ele não estava ali por acaso. Era dia de celebrar a Epifania Ortodoxa, uma tradição cristã em que os fiéis mergulham em águas geladas para simbolizar o batismo de Jesus. Como manda o costume, seu amigo cortou um buraco no gelo com uma motosserra. Alexander se preparou, tirou a roupa, ficou apenas de calção e pediu que a esposa registrasse tudo em vídeo. Com a câmera gravando, ele salta de cabeça na água escura, sem hesitar. O momento parecia um ritual bonito, emocionante. Mas o que acontece logo depois muda tudo. Да. І дивись, щоб тебе там не закрило обратно. Хороший лед, да? Якщо що, за руку мене схватиш. Ой, Боже, я не можу, бо як це холодно. Господи Боже, хоч би ти не заболів. О, молодець. Ой, Господи Боже, як це можна? Слава Ісусу, навіки слава. Мама! Боже, де він? О, Боже. О, Господи. Боже, де він? Де він? Де він? Де він? Сюди! Ой, Ліша, не впади! Не впади, де він? Боже! Дивись, його не попи... Де він? Я не можу, Боже! Ой, я не можу! Господи, де він? Я не знаю, що робити! Визивати спасателей! Визивай їх! Segundos depois, ao pular, Alexander desaparece. Ele foi puxado pelas correntes do rio, debaixo do gelo. Do lado de fora, a esposa chama, tenta entender o que está acontecendo. Mas a superfície continua imóvel. Mergulhadores e equipes de resgate chegam rápido.
Vasculham a área por horas, mas não encontram sinal dele. No dia seguinte, o corpo de Alexander é encontrado a mais de 20 metros rio abaixo, preso no fundo. Especialistas acreditam que ele morreu quase imediatamente, por choque térmico. Ele não conhecia o rio. Não havia nenhuma estrutura de segurança. E o mais trágico, existem locais preparados para esse tipo de mergulho, com supervisão e apoio médico. Mas ele preferiu fazer por conta própria. No sul da Índia, em Tamil Nadu, existe um lugar conhecido por poucos, as Cataratas de Pulveri. Um cenário impressionante, escondido no meio da mata. A água cai com força de um penhasco alto, sem corrimão, sem proteção, cercada por rochas escorregadias. É o tipo de lugar selvagem que parece feito para fotos perfeitas. E por isso mesmo, perigoso. No dia 4 de agosto de 2022, A.J. Pandion, um agricultor de 26 anos, visitou a cachoeira com um amigo. Estavam ali só para explorar e admirar a paisagem. Quando chegaram perto da queda principal, A.J. quis registrar o momento. Caminhou até a beira, desceu pelas pedras cobertas de limo e se posicionou bem perto da água. Sorriu, posou e olhou para a câmera. Só que ao tentar se virar, isso aqui acontece. Segundos depois de posar para a câmera, A.J. escorregou nas pedras cobertas de algas e caiu da borda. O amigo gritou, mas não pôde fazer nada. A.J. despencou pelo desfiladeiro como um boneco, arrastado pela força da água. Os serviços de emergência foram acionados ainda naquele dia. Polícia e guardas florestais chegaram ao local e iniciaram uma operação de busca. Durante 2 dias, nenhum sinal. Só no 5º dia, em 9 de agosto de 2022, o corpo de A.J. foi encontrado. Sem vida, quilômetros rio abaixo, com marcas da violência da queda e do impacto contra as pedras. Tudo isso por causa de uma foto. Rochas molhadas e cobertas de limo são extremamente escorregadias. E num lugar como esse, sem nenhuma proteção, não há espaço para erro. Um cliente para o carro em um posto de Curitiba e começa uma conversa rápida com o frentista. Aparentemente, é só mais um atendimento comum, mas algo dá errado. Eles discutem por causa da chave do veículo. O cliente se afasta, a situação parece ter esfriado. Só que do nada, o frentista pega a mangueira de combustível e joga gasolina direto no cliente. Confira o vídeo. Segundos depois, o frentista joga gasolina no cliente e ateia fogo com um isqueiro. O homem sai correndo em chamas, até que outro funcionário do posto usa um extintor e consegue apagar o fogo. A vítima, Caio Murilo, sofreu queimaduras de 2º e 3º grau, foi internada, passou por cirurgias e depois de semanas de recuperação, recebeu alta. O frentista, Paulo Sérgio Esperanceta, foi preso dias após o crime e continua detido preventivamente. Ele responde por tentativa de homicídio qualificado, com agravantes por motivo fútil e uso de fogo. A defesa alegou que ele não tinha intenção de matar.
Esta trágica filmagem registra um acidente que ocorreu em 28 de fevereiro de 2023, às 5h45, no sul do Vale Tempe, na Grécia. Às 7h22, o trem de passageiros Intercity 62 partiu de Atenas rumo a Tessalônica. Durante essa viagem, as linhas férreas eram duplicadas, cada uma destinada a um fluxo de tráfego específico. Por volta das 9h11, o Intercity 62 deixou a estação de Larissa transportando 340 passageiros e 12 funcionários, totalizando 352 pessoas a bordo. No entanto, ao sair de Larissa, o chefe da estação, por razões desconhecidas, cometeu um erro e não acionou a chave 188A para redirecionar o trem ao trilho correto. Isso fez com que, por aproximadamente 25 quilômetros e quase 12 minutos, o trem de passageiros seguisse em um trajeto descendente na mesma linha, onde um trem de carga também estava em movimento na direção oposta. Por volta das 11h21, ambos os trens, viajando a mais de 160 km por hora, colidiram violentamente, um impacto registrado pelas câmeras de segurança daquela noite. Os vagões de passageiros descarrilaram e o primeiro deles explodiu em uma bola de fogo intensa, atingindo temperaturas extremas de 1.300 graus Celsius. Após inúmeras chamadas para o serviço de emergência 112, equipes de resgate correram para o local e se depararam com um cenário de devastação total. Muitos dos vagões estavam tão retorcidos que eram irreconhecíveis, e, para piorar, vários deles pegaram fogo logo após o impacto. Bombeiros e socorristas trabalharam incansavelmente dia e noite para salvar o máximo de vidas possível. Passageiros que conseguiram escapar ou foram arremessados pelas janelas relataram o pânico absoluto. Uma das vítimas descreveu o momento aterrorizante, dizendo que precisou tomar uma decisão em questão de segundos: ser queimada viva ou pular, mesmo sabendo que poderia quebrar todos os ossos do corpo. Este se tornou o pior desastre ferroviário da história da Grécia, resultando na morte de 57 pessoas, a maioria delas estudantes. 66 feridos foram levados ao hospital e 6 precisaram de suporte de vida. No dia seguinte, o governo grego declarou 3 dias de luto oficial. Durante esse período, todas as bandeiras foram hasteadas a meio mastro e eventos comemorativos foram adiados. Uma investigação foi rapidamente iniciada e descobriu-se que o chefe da estação, de 59 anos, havia direcionado intencionalmente o trem IC-62 para o trilho errado, ordenando que ignorasse sinais de perigo. Ficou evidente que ele cometeu uma série de erros fatais, sendo apontado como o principal responsável pela tragédia. Ele foi preso e agora enfrenta múltiplas acusações por comprometer o transporte ferroviário e colocar vidas em risco. Como consequência do desastre, o ministro dos Transportes, Costas Karamanis, renunciou ao cargo, assumindo a responsabilidade pelo acidente e reconhecendo a falha em modernizar o sistema ferroviário grego para os padrões do século XXI.